Fala pessoal, olá para todo mundo, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo de análise sobre a temporada 2011 da Fórmula 1. GP da Turquia no dia 8 de maio de 2011. Antes de mais nada, antes de falar de Fórmula 1, feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil, elas que nos aguentam, que nos alimentam, que nos dão educação, que nos dão saúde. Elas merecem hoje um dia especial, um dia de carinho. Elas merecem receber carinho e alguns gadgets, alguns bons momentos com os seus filhos, maridos e derivados. Falando de Fórmula 1, acho que a mãe do Sebastian Vettel está muito feliz com o cara. Mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória de Sebastian Vettel. Não foi ameaçado em nenhum momento no circuito da Turquia, numa prova onde a Red Bull mostrou que é a equipe dominante de 2011, não só com os seus dois carros, mas também fora da pista. Falo isso porque o Weber, que chegou em segundo, teve problemas durante a prova, ficou para trás em alguns momentos, mas com uma boa estratégia da equipe e sendo efetivamente agressiva, o Christian Horner afirmou durante a semana que reconheceu que na China eles erraram a estratégia e que eles reconheciam que tinham o carro mais rápido e precisavam ser mais agressivos na estratégia durante a prova. Então, Mark Webber foi agressivo e conseguiu recuperar a segunda posição que perdeu após a largada por largar num lado mais desfavorável da pista. E pro lado do Vettel, ele teve não só uma prova tranquila por causa do seu desempenho em pista, mas fora de pista a Red Bull deu um show nas trocas de pitstops, duas paradas de pitstops com um tempo total de 20 segundos e com apenas a parte de troca de pneus de 3.3 segundos. Isso mostra o quanto que a Red Bull está sincronizada e o quanto que a equipe está muito acima das outras em termos técnicos, não só com o carro, mas com a equipe. Tá tudo funcionando muito bem para a Red Bull e isso prova que a vitória da McLaren na China foi circunstancial. Foi em virtude de um erro mesmo de estratégia da equipe austríaca. Dificilmente isso pode acontecer novamente, porque a fase é tão boa que o Vettel já abriu pontos suficientes no campeonato para que, caso aconteça alguma quebra, ele ainda não perde a liderança do Mundial de Pilotos. Depois a gente fala da classificação do Mundial de Pilotos depois de 4 etapas disputadas. Fernando Alonso, terceiro colocado, mostra que a Ferrari tem um bom carro em corrida, mas está no seu limite. Tem gente dizendo que por várias voltas a Ferrari andou no mesmo ritmo da Red Bull. Eu penso diferente. A Red Bull, claro, ninguém vai ficar gastando pneu ou ficar gastando desempenho quando não necessário, mas a Ferrari, apesar de andar no mesmo ritmo, não tem carro ainda para alcançar. A coisa na Ferrari está feia, apesar de que eu vejo o terceiro lugar do Alonso com um resultado positivo. Eu acho que foi uma excelente prova do Alonso. No caso do Felipe Massa também seria uma boa prova se o próprio Felipe Massa não tivesse cometido erros e se a Ferrari também não tivesse errado tanto nas paradas dos pitstops. Outra vítima dos pitstops foi Lewis Hamilton, que teve sua corrida destroçada depois de uma parada onde houve uma falha no gatilho de troca de pneus, no pneu, se não me engano, no pneu dianteiro direito do Hamilton. Ele não conseguiu trocar em virtude disso. Ficou no máximo numa quarta posição, não ameaçou a Red Bull na prova, não teve condições de disputar a liderança da prova ou disputar a vitória em si. Então, McLaren é outra que precisa trabalhar. Não é um retrocesso, não é algo que esteja tudo perdido e é um desastre, mas precisa trabalhar. Tem duas pistas que podem favorecer, as próximas duas etapas podem favorecer a McLaren pelas características da pista. No caso, Valência, que é um circuito de rua, e Mônaco, que também é um circuito de rua, pistas um pouco mais travadas, podem de repente favorecer a McLaren. Nico Rosberg, muita gente dizendo que a Mercedes chegou, na minha opinião não chegou. Eles apenas fazem, e aí lembrando o Ron Gru da Rádio Onboard, eles fazem um brilhareco nos treinos para depois na prova eles perderem posições. Foi o caso da Mercedes, que até chegou a andar bem, andar na segunda posição, mas nunca teve carro para ameaçar os ponteiros. Jenson Button deve estar muito bravo com a McLaren por causa dos erros cometidos. Se bem que a McLaren errou tanto para Hamilton quanto para Button,
Só que o carro, caramba, precisa tirar um pouco mais do carro. O carro precisa extrair um pouco mais para poder disputar alguma posição um pouco mais à frente. Nem tudo é culpa do Button, nem tudo é culpa da McLaren. Acho que eles precisam entrar num acordo para poder ter alguma competitividade com a Red Bull. Red Bull, repito, está sobrando na Fórmula 1 hoje e para correr atrás dos caras as equipes vão ter que trabalhar muito. Completando os 10 primeiros, o Nick Heidfeld ficou em sétimo com o Vitaly Petrov em oitavo. As Renault mostrando que continuam com um carro bom, continuam com um carro consistente. Os dois pilotos tiveram problemas no fim de semana, e no caso do Petrov especificamente problemas na prova, com adversários, enroscos com Schumacher, enroscos com outros pilotos na pista. Então aí você vê o quão complicada ficou a vida dele, mas ainda assim conseguiu um oitavo lugar. Nick Heidfeld fez uma boa prova de recuperação para conseguir esse sétimo lugar e andou muito bem. Teve problemas de ficar atrás por causa de tráfego e por causa de outros incidentes de corrida, mas fez o que tinha que fazer e chegou em sétimo. Sebastian Buemi com a Toro Rosso que teve um final de semana complicado, ficou mais atrás no grid, mas em virtude de um bom desempenho deles e alguns, como é que eu posso dizer, alguns problemas dos demais adversários, o Buemi conseguiu alcançar a nona posição. Eu acho que é um excelente trabalho para Toro Rosso. E trabalho fantástico foi do Kamui Kobayashi, que largando em último ainda conseguiu chegar em décimo. Tinha momentos da prova que ele estava em quinto. Depois de ultrapassar vários adversários, ele poderia utilizar uma estratégia diferente porque estava largando lá atrás. Ficou mais tempo na pista, então em alguns momentos da prova ele chegou a posições mais avançadas, como quinto ou sexto lugar. E foi um saldo muito positivo essa décima posição para o piloto japonês da Sauber. Quanto aos brasileiros e outros destaques, o Felipe Massa chegou a ter uma parte inicial de prova muito boa, estava com um desempenho muito bom, mas depois, na segunda metade da corrida, ele teve uma queda de desempenho, errou bastante, temos que admitir, a Ferrari errou com ele, então essa combinação de fatores fez com que ele ficasse apenas na 11ª posição. Não é de se lamentar, porque se tudo tem um lado bom nessa vida e como diz o Fernando Alonso, há uma luz no fim do túnel. A luz do fim do túnel chama o desempenho, no caso, chama-se o desempenho que a Ferrari tem na parte de corrida, nem tanto no treino. A Ferrari não é rápida no treino, mas na corrida eles têm uma performance consistente. Aliás, eu falei chama-se o desempenho, que ótimo, né, Eduardo? Que maravilha. Michael Schumacher, da turma dos aposentados, ficou em 12º, só que não tanto a posição do Schumacher, mas o Schumacher foi ultrapassado por um monte de gente, ele levou pancada de tudo quanto é lado. Começa a ficar difícil para o Schumacher a temporada. Eu acho que, apesar do contrato dele ir até o final de 2012, eu começo a achar que ele não vai ficar o ano que vem para continuar a ser ultrapassado e ser, como é que eu posso dizer, ter as suas provas e seus desempenhos subjugados pelos outros pilotos que estão com um condicionamento físico, uma performance técnica melhor do que o alemão. A desculpa antes era um carro ruim. Dessa vez o carro da Mercedes, apesar de não ter alcançado os carros da Red Bull e da McLaren, melhora, tem uma melhora expressiva esse carro da Mercedes, e mesmo com essa melhora o Schumacher ainda continua tendo uma performance bem abaixo do que o esperado. Rubens Barrichello sofrendo com a Williams apenas na 15ª posição. O seu companheiro Pastor Maldonado teve que pagar uma punição nos pits. A prova também se destacou não só pelas alternâncias de posições, mas pelas brigas intensas que tivemos durante a prova. O duelo entre Button e Hamilton foi fantástico. Massa também protagonizou algumas brigas muito interessantes. A turma do meião, sabe, do terceiro, quarto colocado para trás, nós tivemos algumas brigas muito interessantes. Mais uma vez o GP da Turquia nos ofereceu momentos sensacionais, uma excelente prova, e a Fórmula 1 está se notabilizando por ter boas disputas, pelo menos na turma do meio, já que na liderança, na ponta das provas, está sempre o Sebastian Vettel, que tem o melhor carro, é o melhor piloto, tem o melhor conjunto, realmente é o piloto dominante, é a equipe dominante da temporada. No Mundial de Pilotos, após 4 de 19 etapas, o Vettel
é o líder com 93 pontos contra 59 do Lewis Hamilton. Ele pode se dar o luxo de ainda quebrar, errar, não pontuar em uma das provas e ele continua sendo o líder do Mundial, mesmo que Hamilton vença. Em terceiro lugar está Mark Webber com 55. Eu acredito que com o andar da carruagem vai ser uma questão de tempo para que Vettel assuma. Vettel já está na liderança. O Webber assuma a segunda posição e se continuar com esse ritmo, acho que o campeonato se decide com facilidade. É claro, é cedo para dizer, mas a gente tem que lembrar que a Red Bull venceu 3 das últimas 4 provas e o Sebastian Vettel, das últimas 8 provas de Fórmula 1 que nós tivemos desse ano e do ano passado, de 8 provas, ele venceu 6. E só não venceu outras 2, uma porque ele bateu, não teve problemas, na Coreia do Sul no ano passado, e esse ano houve um erro de estratégia já assumido pela Red Bull. Quarta posição está o Jason Button da McLaren, que ainda pode aspirar alguma coisa caso aconteça algum problema com o Hamilton. Fernando Alonso em quinto com 41, e aí vem o restante da galera, o Felipe Massa com 24, Nick Heidfeld com 21, Petrov também com 21, belo trabalho do Petrov na Renault, o Heidfeld também está mandando muito bem, e essa somatória de pontos faz com que a Renault já esteja à frente da Mercedes, coisa que não aconteceria no ano passado. A Mercedes era dita, ou é dita como quarta ou quinta força, e já é ultrapassada pela Renault. E o caso mais crítico dessa lista de pontuação é a Williams. A Williams não marcou pontos ainda no campeonato. Nem o Barrichello, nem o Maldonado marcaram pontos pela Williams. É o pior início de temporada da história da equipe. Eles já planejam e vão executar um replanejamento, é ótimo, né? Mas uma reestruturação técnica geral na equipe. Vamos ver se vai surtir resultado ou não. Uma posição lamentável para a equipe de Frank Williams, que é uma equipe tão tradicional e uma equipe tão vencedora. Próxima etapa acontece em 2 semanas no GP de Valência, no circuito de rua espanhol, e aí depois em 29 de março temos o tradicional GP de Mônaco no dia mais importante do automobilismo mundial, porque temos no mesmo dia o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis. Fiquem ligados porque tem muita ação esportiva vindo por aí no automobilismo e também nas outras esferas esportivas, porque estamos no meio dos playoffs da NBA, no meio dos playoffs da NHL, muita coisa acontecendo, o campeonato inglês se decidindo, no final de maio a final da UEFA Champions League, então fiquem ligados, muita coisa boa vai acontecer. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, é só acessar o @oeduardomoreira tudo junto. Quem quiser visitar meu blog, é só acessar o oeduardomoreira.com.br. Quem quiser ficar por dentro do mundo da tecnologia, é só acessar www.targethd.net. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.